Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente e já tinha convalescido. Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros da casa do seu tesouro a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não mostrasse. Então, Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram a mim, da Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Meus irmãos, vamos orar ao nosso Deus, pedindo que Ele nos auxilie na mensagem. Senhor Deus e Pai, glorioso, santo e soberano, que o homem diminua, Senhor Deus, e que a mensagem apareça no nosso meio, que Cristo seja o centro de toda a nossa adoração, da mensagem e de tudo que estivermos fazendo aqui. Assim te pedimos, no nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amada igreja, hoje nós falaremos sobre a ostentação, o pecado da ostentação. O que é ostentação? Numa linguagem mais popular, bem direta, é aquela velha pessoa que se amostra, que gosta de aparecer. Muitos, desde criança, desde pequeno, são assim. Na escola você vê muito disso, uma criança querendo estar acima da outra, mostrar um brinquedo melhor, se sentir superior. Ostentação é justamente o alarde que se faz diante daquilo que você possui, para mostrar aos outros o quanto você tem, o quanto você é importante, o quanto você é poderoso. E hoje nós vamos ver que a ostentação ativa, ela é um ataque à verdade de Deus. A ostentação expansiva, ela é um ataque às gerações posteriores. E a ostentação passiva é um ataque ao amor ao próximo. Porém, qual é o problema de você mostrar o que tem? Por quê? Você não pode mostrar. Por que Deus se aborrece tanto quando você começa a mostrar as coisas que você tem e fazer com que as pessoas olhem para as tuas posses, para o teu poder? Porque isso deveria ser um mal tão terrível diante de Deus. Afinal de contas, não é o próprio Deus que mostra quem Ele é? Deus não mostra o poder que tem, a glória que Ele tem, a sua majestade, não é Ele que mostra. Por que você também não pode? Observe, quando Deus se apresenta a Abrão, ainda não tinha o nome de Abraão, Deus não tinha mudado o nome dele ainda. Deus diz assim em Gênesis capítulo 17, versículo 1. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso.
anda na minha presença e ser perfeito. Então Deus, ele está se apresentando como o Deus todo poderoso. E mais, ele sequer divide o seu poder, divide a sua glória, divide a sua majestade com ninguém. Pois em Isaías 42:8 ele diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra a imagens de escultura. Então Deus, ele faz questão de mostrar quem ele é, o poder que ele tem. Por que então ele não quer que você ostente, mostre aquilo que você possui? Preste bem atenção. Não se trata de poder ou não mostrar. Se trata de como você vai mostrar. Com qual intenção você vai mostrar. E com que foco você mostra o que você tem. Se você, de fato, tiver alguma coisa de si, você pode mostrar. Se algo que é teu, inerente teu, que você possui, sem ter sido dado por Deus a você, então pode ostentar. Porque você estará sendo verdadeiro, mas o que você vai mostrar que não tenha vindo de Deus? Porque o apóstolo Paulo a Timóteo, na sua primeira epístola, o capítulo 6, o versículo 7, olha só o que ele diz. Porque nada temos trazido para o mundo. Nada você trouxe para o mundo. Nem coisa alguma podemos levar dele. Então, no final das contas, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que você não possui nada que é teu especificamente. Você nem trouxe quando veio ao mundo o que você tem, e você nem vai levar quando você morrer. É por isso que Davi diz, de forma sábia, essa expressão da verdade. Em 1 Crônicas, capítulo 29, do versículo 14, ele diz: porque quem sou eu? E quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Observe que Davi não ostenta. Davi, ele tem consciência da riqueza que ele possui. Mas ele sabe que esta riqueza não pertence a ele. Por isso ele diz: Deus, como eu vou te ofertar alguma coisa? Quem sou eu? Quem é o meu povo para te ofertar alguma coisa? Porque, observe, ele continua no versículo 15, ele diz: porque somos estranhos diante de ti, e peregrinos, como todos os nossos pais. Como sombra são os nossos dias na terra, e não temos permanência. O que Davi está dizendo é que aqueles tesouros que ele estava ofertando a Deus, não era dele, pertencia ao próprio Deus. E ele está dizendo que os seus dias na terra não pertencem a ele. Veja, nem o seu dia pertence a você. A sua permanência aqui na terra não depende de você. Só depende de Deus. Então, a questão não é se você pode ou não mostrar o que tem, mas é com que consciência você mostra, com que interesses você mostra. Qual é a intenção de você mostrar o que possui? Porque a consciência tem que ser esta: seja Deus verdadeiro e mentiroso, todo homem. Só existe Deus em verdade. O resto é tudo mentiroso. Ah, não, mas eu falo a verdade. Graças a Deus. Porque se não for Deus na sua vida, você vai ter uma língua de áspide. Você vai ter uma língua de veneno. Então, não se exalte pelo crente que você é. Não ostente o ser crente, porque você só é crente graças a Deus. A única coisa que você possui nesta vida, que você traz sem fazer esforço nenhum,
que você traz sem depender de Deus. Sabe o que é? O apóstolo Paulo continua, isso é Romanos capítulo 3, do versículo 4, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. A única coisa que você pode abrir a boca para dizer, isso é meu, eu consegui de mim mesmo, sem a ajuda de Deus, a única coisa é o pecado. Mas por que você ostentaria o pecado se você o odeia? Se como crente, se como alguém convertido, salvo pelo Senhor, você hoje ama a santidade. Então, não busque ostentar o pecado. Pelo contrário, diga como o apóstolo Paulo fala na sua epístola ainda aos Romanos, no capítulo 7. Do versículo 24, ele diz: desventurado o homem que sou, amaldiçoado o homem que sou, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Qual é a ostentação aqui que Paulo está trazendo? Pelo contrário, Paulo está dizendo: eu sou pobre, miserável, amaldiçoado. Senhor, eu não tenho do que me gabar, eu não tenho do que me exaltar. Eu, na verdade, preciso de um Salvador. Quem vai me livrar do corpo dessa morte? E aí, ele diz no 25, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que é Ele quem te livra do corpo dessa morte. Você nada trouxe para este mundo e nada levará, a não ser tudo aquilo que você viveu em Cristo. Graças a Cristo, você levará um tesouro imenso para o lar celestial. Mas seja humilde. E se você possui algo aqui na terra, quando for mostrar a alguém para que se alegre com você e louvem a Deus por você, diga: olha só o que Deus me deu. Olha só o que eu consegui juntar na graça do meu Deus. Se não fosse Ele, nada disso eu teria. Porque o fim de Ezequias foi este: o Senhor Deus repreendê-lo, porque ele estava ostentando as suas riquezas. Merodach Baladã viu os tesouros que estavam na casa de Ezequias, viu os tesouros que estavam no templo do Senhor. Não ficou nada sem que ele visse, porque Ezequias queria mostrar a glória que ele tinha. Mentira! Ele não tinha glória nenhuma. Aquele que ostenta, aquele que fala das coisas que possui, está falando de mentiras. Você já viu alguém ostentando, aparecendo com o bem de outra pessoa? Já vi pessoas em carros, desses carros esportivos muito bons, pega emprestado e sai, nossa, aí todo mundo pensa que é dele. E ele se sente o máximo, mas é uma ilusão. Assim é também aquele que se gaba das coisas que tem, do que construiu, dos seus diplomas, da sua capacidade. É mentira, é apenas ilusão. Agora, a segunda coisa que precisamos observar está no versículo 7, que diz assim, de Isaías 39, dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então veja que a ostentação, ela se expande, e ela atinge e fere gerações. Os filhos de Ezequias sofreram as consequências de um pai que era fiel ao Senhor, que fez coisas incríveis em nome de Deus, destruindo altares de adoração a deuses pagãos, constituindo a lei do Senhor e tudo mais, mas falhou quando ostentou. Essa ostentação de Ezequias fez com que ele ignorasse
os próprios filhos. E os seus filhos agora não tinham uma direção a seguir. E é incrível porque essa ostentação, ela se expandiu de tal forma que, olha só o que o filho de Ezequias fez. Prestem bem atenção o que Manassés, quando assumiu o trono, fez contra o Senhor. 2 Crônicas, do 33, do versículo 2, diz: fez o que era mal perante o Senhor. Isso Manassés, filho de Ezequias, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçaria, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para provocar a ira. Também pôs imagens de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Observem quantas coisas horríveis o filho de Ezequias fez. Agora, por quê? Porque Ezequias, ele não tinha olhos para o seu filho. Ele olhava apenas para suas posses, para sua riqueza. Ele só tinha tempo para ostentar, nunca para amar o seu filho. E aí você observa o exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Rei da Glória, ele orou na sua oração sacerdotal, no Evangelho segundo João, capítulo 17, o versículo 10. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. Então, Jesus Cristo mostra aos seus discípulos que ele não possui nada, porque, na verdade, tudo que ele tem é do Pai. E ele mostra que o Pai também se agrada em dizer que tudo que ele possui é do Filho. Meus irmãos, é necessário seguir o exemplo de Jesus Cristo. Observe, a continuação ele diz: e neles eu sou glorificado. Sabe o que Jesus está fazendo? Jesus está dando a você a honra de, na terra, ser instrumento de glória a Deus. E neles eu sou glorificado. Jesus Cristo é glorificado em sua vida. Mas quando você compreende qual é a sua missão aqui na terra, o porquê você está aqui, Deus quer o que de você? O que é que você possui que você está usando para a glória de Deus? Jesus Cristo é glorificado nas tuas roupas? Ou você nem olha direito que roupa está vestindo? Jesus Cristo é glorificado no teu carro, na tua casa, nos teus bens, no teu dinheiro? Como é a sua relação com as suas posses? Porque você precisa dizer: Pai, tudo que eu tenho é teu. E Jesus Cristo dirá: filho, tudo que eu tenho é teu. Ele faz questão de dar a você o que ele possui. Mas você tem que ser verdadeiro. Você tem que engrandecer o nome dele. E sempre levar para ele a glória que lhe é devida. E a terceira coisa relacionada à ostentação é uma ostentação que poderíamos chamar de ostentação passiva.
ela ataca o amor. Veja só que coisa horrível que Ezequias diz aqui, no versículo 8. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que dissestes, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Vocês percebem o que Ezequias está fazendo aqui? Ele está dizendo, eita, quer dizer que Deus vai trazer essa maldição, essa desgraça sobre Israel? Quando for nos dias dos meus filhos, não vai ser nos meus dias. Que palavra tão boa. Isso daí é uma forma de você ostentar, de uma forma passiva, de uma forma inversa. Você se alegra com a desgraça do outro, porque essa desgraça que está sobre o outro não está sobre você, então você se alegra pelo fato de que você não vai sofrer, porque você está melhor do que o outro que está prestes a sofrer. Que coisa feia, horrível. Isso fala muito de como Ezequias cuidava de seus filhos. Porque Ezequias perdeu seus filhos para o maligno. Aqui está o segredo. Ele só se preocupava consigo mesmo. Ele só olhava para o seu umbigo. Ele queria estar bem e não queria saber do resto. E, consequentemente, os seus filhos, sentindo falta desse pai que se preocupa, encontraram no mundo um acolhimento que os destruiu, que os corrompeu. Tenha uma direção, tenha um modelo em vista. É preciso. Se seus familiares não são exemplo em Cristo para você, não desistam, não se corrompam por causa disso. Procurem em outro, fora de casa, alguém que seja um exemplo para Cristo, porque se você não procurar dentro da família de Cristo, alguém por quem você siga na mesma direção, você vai encontrar no mundo. Por isso que o apóstolo Paulo diz aos Filipenses, no capítulo 3, do versículo 17, ele diz assim: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Os filhos de Ezequias olharam para o pai e só viam o pai virado de costas, olhando para as suas riquezas. Você olha muitas vezes para alguém que é do teu laço, do teu afeto, e não sente-se acolhido e amado, mas por causa disso, você vai seguir o caminho do mal. Olhe para quem pode ser um exemplo, é isso que Paulo está dizendo. Sejam meus imitadores, mas não só meus, mas de todos aqueles que andam segundo o modelo que vocês têm vistos em nós, apóstolos. Observe, o apóstolo Paulo, ele manda que as pessoas o imitem, porque ele tinha um a quem ele imitava. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, ele diz: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Paulo andou com Cristo. Apesar de Cristo já ter sido assunto aos céus, Jesus Cristo apareceu para ele muitas vezes. Deu a ele mandamentos que ele nos transmitiu. E ele era um imitador de Cristo, por isso que ele podia dizer: sejam meus também, e sejam de todos aqueles que andam segundo nós. Então ande, pense, viva como o apóstolo Paulo e outros irmãos que são modelos para nós. E a sua mente tem que estar sempre atenta à malícia da ostentação, ao veneno da ostentação.
Faça como Paulo: nada nós temos trazido para este mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Então tenha isso em mente, mas ande de acordo com aquilo que Cristo ensinou. Veja só o que diz em Filipenses capítulo 3, agora do versículo 8. O mesmo Paulo que diz assim: andem de acordo com o modelo que tendes visto em nós. Tenham uma direção, sigam o meu exemplo. O que Ezequias não podia dizer aos seus filhos, agora o apóstolo Paulo, ele vai dizer o porquê você deve ter como referência crentes fiéis ao Senhor. Veja o que ele diz do versículo 8 da epístola aos Filipenses, no capítulo 3. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Vocês têm consciência disso? Você percebe a gravidade deste mal? O apóstolo Paulo está dizendo: olha, está vendo muitos que andam conosco, que estão na igreja conosco. Esses, eu digo a vocês chorando, eles são inimigos da cruz de Cristo. Qual era o mal deles? Por que eles eram inimigos da cruz de Cristo? Pelo mesmo exemplo de Ezequias, que olhava para as coisas do mundo, olhava para o seu próprio umbigo e ignorava seus filhos, ignorava seus irmãos, ignorava tudo para estar de olho naquilo que possuía. Por isso que o apóstolo Paulo continua e diz quem são estes no versículo 19. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Veja, pessoas que estavam na igreja, entre os apóstolos, entre os irmãos em Cristo, vivendo naquela comunhão, mas eram filhos da perdição. Eram inimigos da cruz de Cristo, porque só se preocupavam com o seu ventre. Só queriam olhar para o que lhes era do interesse. Você já imaginou que você é um modelo para as outras pessoas? Os incrédulos, seus amigos, suas amigas, seus parentes que não têm Cristo. Vocês já perceberam que vocês são um modelo, uma referência para mostrar para eles como é que se ama a Cristo? E se eles olharem vocês só falando de coisas mundanas, interesses mundanos, ostentando aquilo que conquistaram neste mundo? Que modelo é esse? Vai acontecer com essas pessoas o mesmo que aconteceu com os filhos de Ezequias. Vão se corromper e não vão acreditar que alguém ame a Cristo. Como vão acreditar que alguém ama a Cristo se aquele que é mais próximo dele, aquela que tem mais afinidade com ele, segue o mundo, segue os interesses mundanos? Então eles não acreditarão. Por isso que o apóstolo Paulo mandou trazer à memória quem são vocês, o que vocês possuem, de onde vocês são. E ele diz: pois a nossa pátria está nos céus. Não é daqui. De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará nosso corpo de humilhação. Enquanto muitos se gabam do que possuem, do que são, Paulo está dizendo, isso é um corpo de humilhação.
Ele transformará esse corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Com isso, irmãos e irmãs, eu quero concluir lembrando que Ezequias teve muito do Senhor, ele teve muitas riquezas, mas isso fez com que ele perdesse de vista o Senhor, perdesse de vista os seus filhos, as pessoas que eram do seu afeto, porque ele estava agora querendo mostrar a riqueza e tudo que possuía, mas observe, Deus tinha dado a ele. Então, uma coisa que Deus te dá, veja que irônico, pode te afastar dele, se você não tiver consciência de quem você é. Mas nem todos que têm muito do Senhor olham para as riquezas com ostentação. Veja só, o apóstolo Paulo, ele diz aos Filipenses ainda, no capítulo 3, do versículo 4, ele diz: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. O que é que ele está dizendo? Que ele era muito mais capacitado, gabaritado, que qualquer outros que estavam ostentando ser alguma coisa. Mas ele diz: porém, o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Tudo o que eu juntei, tudo o que eu possuí, não tinha mais valor para mim. Como eu ia ostentar uma coisa que para mim não valia nada? Eu já tinha perdido. E ele continua e diz: sim, deveras, considero tudo como perda. Tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. É isso que deve ser sua vida. É assim que você deve seguir a Cristo. Tudo que você tem, olhe e diga, não vale nada. Eu vou desfrutar, eu vou usar, eu vou apresentar às pessoas até onde eu cheguei, o que eu construí, mas sempre com o intuito de glorificar a Deus, de mostrar o que Deus faz nas nossas vidas, e não que eu tenho, que eu possuo. Porque tudo isso vai passar. Pessoas que já foram muito ricas, hoje são pobres. Pessoas que são pobres se tornam ricas. E assim o mundo segue. Mas de uma coisa é certa, quando morrem, ficam sem nada do que possuíam. Isso só prova que nunca tiveram nada de si mesmos. Sejam gratos ao Senhor, felizes em Cristo. Vocês são ricos, mas a riqueza de vocês ninguém pode tomar, porque a riqueza de vocês é Cristo. E olha só o exemplo do Senhor Jesus, agora no capítulo 2 de Filipenses. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Que loucura, hein? Um pecador ostentar alguma coisa,
quando o Deus de toda glória, Criador de todas as coisas, se esvaziou e viveu aqui como um pobre. E morreu em uma cruz como um criminoso, mesmo sendo Deus santo, sem pecado. Que ironia, que loucura. Pecadores querendo ostentar, enquanto um Deus cheio de glória assumiu uma forma humana e viveu como pobre. Que Deus nos auxilie e tenha misericórdia de nós. O pecado da ostentação, ele pode te alcançar. Se ele te alcançar, ele vai ferir a verdade. Porque a verdade é que você não tem nada. E o que você tem não é teu, é de Deus. Ele também vai corromper pelo exemplo. Ele vai corromper gerações. Porque pessoas que poderiam aprender como viver em Cristo através de você, vão seguir no caminho do erro. E também a ostentação vai ferir o amor. Você vai amar mais o que possui do que o próximo. Consequentemente, mais o que possui do que a Deus. Que Deus abençoe a congregação, que Deus esteja fortalecendo a cada um para viver fielmente diante de sua presença. Vamos responder a mensagem, amados, abrindo em Apocalipse, capítulo 3.